Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E ó, hoje, às 9h10 da noite, a bola rola pela segunda rodada do Campeonato Carioca e o Vasco joga fora de casa na Ilha do Governador contra o Audax. E você que quer fazer a sua aposta esportiva, vai lá na stake.com, se cadastra, utiliza o meu cupom promocional Futebolaço, que você tem dobrado o seu primeiro depósito, tá bom? Então a stake.com é uma das maiores casas de apostas do mundo, patrocinador oficial do UFC, do Everton da Inglaterra. Além de futebol, você tem outras modalidades de esporte para apostar, NBA, NFL e por aí vai, além de jogos de cassino online. Não esqueça de utilizar o meu cupom promocional Futebolaço, que você ganha bônus aí no primeiro depósito. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, o time principal do Vasco encontra-se ainda nos Estados Unidos, jogou na terça-feira contra o River Plate, ganhou a quarta-feira de folga, isso já estava no cronograma da programação até antes mesmo da viagem, e hoje os jogadores se reapresentam para poder treinar, voltar de Orlando para Fort Lauderdale, que lá o Vasco vai ficar no CT do Inter de Miami, onde o Vasco enfrenta o seu adversário do próximo sábado. O Vasco joga contra o Inter de Miami às 9h da noite, tá bom? Depois do jogo, acredito que no domingo pela manhã, o Vasco retorna ao Brasil. Beleza? Uma informação importante. O jogo entre Vasco e Botafogo, que aconteceria nesta segunda-feira agora, foi adiado. O jogo foi transferido para o mês de fevereiro, tá bom? Então o jogo entre Vasco e Botafogo, que seria segunda-feira, não irá mais acontecer. Então o Vasco joga hoje contra o Audax, joga no sábado o time principal lá nos Estados Unidos contra o Inter de Miami e depois só na quinta-feira de novo contra a Portuguesa da Ilha aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Para essa partida o Vasco já deve levar o time principal, tá bom? E falando de assuntos aleatórios ainda, o BBB tá rolando aí, uma das participantes, a Bruna Gripão, lá no Raio X, né, que você fala um pouco da sua vida, suas características, ela disse que era torcedora do Flamengo e do Fluminense, a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida. E ontem no BBB, né, numa festa que tava rolando por volta de 5 horas da madrugada, ela viralizou porque enquanto lá na discoteca do BBB tocava a música dos Los Hermanos, a Ana Júlia, a torcida do Vasco tem uma versão adaptada, Vasco da Gama. E ela, do nada, as pessoas cantando a música normal, ela puxou um Vasco da Gama, meteu um símbolo da Força Jovem e ninguém tá entendendo nada. A mulher diz que é Fluminense e Flamengo, e aí puxa a música do Vasco lá, que nem muita gente conhece, né? Só quem é vascaíno mesmo. E até acho que a galera que frequenta mais estádio conhece essa música e ainda meteu um símbolo da Força Jovem. Eu vou deixar passando com vocês aí. Vasco da Gama! Vasco da Gama! Sou Palmeiras, mas aí você é Vasco, entendeu? Bom, galera, agora vamos falar sobre o jogo entre Vasco e Audax, ou melhor, Audax e Vasco, já que o Audax é o mandante. Inclusive, esse é um jogo que vai ficar marcado na minha carreira, porque é a primeira vez que eu vou para um jogo do Vasco como imprensa. Todos os jogos ano passado, mesmo já tendo a minha credencial da Sérgio, eu sempre estava indo como torcedor mesmo, lá na arquibancada, na social ou no camarote quando eu recebi algum convite. E a partir desse ano, eu pretendo assumir de fato a minha função mesmo e sempre ir agora como imprensa para poder trabalhar. Então, me esperem lá no pós-jogo. Meu pós-jogo deve subir um pouco mais tarde, tá? E por outro lado, eu vou estar agora nas entrevistas coletivas após o término da partida, tá bom? Pegando a zona mista ali também, pegando relatos de alguns jogadores. Então, vai ser assim. Tem que ver agora como é que vai ser essa logística dos jogos fora do Rio de Janeiro, né? Agora no Carioca é mais fácil de contornar, tem uma viagemzinha em breve aí para Volta Redonda, que é um pouquinho mais longe, mas dá para ir. Mas quando for São Paulo, Rio Grande do Sul, aí vamos ver se a gente consegue viajar de vez em quando, até porque o custo é muito alto, né? Eu tenho meu podcast aqui no Rio de Janeiro que eu gravo também, mas enfim, então conto com vocês com muito carinho. E o Estádio da Luz é um estádio histórico para o Vasco, porque foi aonde foi tirada aquela foto famosa do Roberto Dinamite, que ele passa
aquele curralzinho ali, e os torcedores estão do lado tentando tocar nele. Inclusive no falecimento dele fizeram uma montagem como se fosse umas asas de um anjo saindo ele passando e as pessoas tentando tocar. Até na época surgiu, né, a frase, né, um deus de chuteira, né, que foi o termo que utilizaram para aquela foto. E vai ser nesse mesmo estádio hoje que eu vou ter a oportunidade pela primeira vez na minha carreira de estar indo como imprensa. Então vou guardar muito no meu coração, até mesmo pelo falecimento próximo aí do Roberto Dinamite. E ontem, inclusive, eu entrevistei o filho dele, o Rodrigo Dinamite, lá no Futebolaço Podcast. Cara, um papo muito legal. Quem quiser conhecer a fundo quem foi o Roberto Dinamite como pessoa, recomendo assistir o Rodrigo falando do pai. Teve um momento até que ele chorou. Ele falou que nos últimos dias da vida dele, ele teve uma vez até que ele trocou o nome da esposa. Em vez de chamar a esposa dele pelo nome, ele chamou ela de Vasco. Pra vocês verem a dimensão do relacionamento que o Roberto tinha com o Vasco. Então tá muito legal, cara, a entrevista. Passado isso agora, vamos falar do jogo. Bom, a partida de hoje é um laboratório. Mesmo a rolê que eu falei pra vocês do jogo do Madureira. É laboratório, é time C, ganhar na área de festa, perder, né, pra querer socar todo mundo, dizer que tá tudo errado, aí já misturar com a derrota do River Plate e nada presta, vai ser um inferno. Para, tá? É só um jogo laboratório. Vamos continuar observando o Paulo Vitor aí, que tem contrato até o meio do ano. Algumas pessoas gostaram do jogo do Galarza aí. Eu nem vi nada de tão demais, mas teve muita gente falando que o Galarza foi bem, ele vai jogar de novo. Então, tome o jogo de hoje como laboratório. Vê o Hall jogando mais uma vez. Tem essa questão de quem é o reserva. É o Halls, é o Alexander. Então tem algumas observações para fazer. GB e Ryan vão para o jogo. O Vasco não divulgou a lista de relacionados ainda, mas os dois jogadores já colocaram no seu Instagram, né, eles ali como fazendo parte do jogo, então eles já sabem que vão. Acredito eu que devem entrar. A gente não sabe qual será o time titular do Vasco. O GE deu uma sugestão de time e eu acho que não tá certo, tá? O GE trouxe o seguinte time aqui, ó. Halls, que eu acho que vai ser ele mesmo. Rodrigo na lateral, acho que vai ser ele. Pimentel e Zé Vitor. Não se surpreendam se o Robson Bambu começar a jogar nesse jogo titular. Ele não viajou aos Estados Unidos, não foi por parte física. Ele não viajou aos Estados Unidos porque ele não conseguiu visto para os Estados Unidos. Foi esse o motivo, tá? E aí, ele não conseguiu visto, então ele ficou aprimorando a parte física dele, já que ele não pôde viajar, e ele deve ir pro jogo, tá? Então, ou o Pimentel ou o Robson começa o jogo pelo lado direito. Lembrando que o Pimentel é um zagueiro destro. Pela esquerda tem o Zé Vitor. Então, a princípio, ele deve ser mantido. Paulo Vitor na esquerda. E aí, agora tem esse rolê do meio campo. O Raí, por exemplo, que é um jogador de meia, né, e foi incorporado no time da Taça São Paulo, foi colocado no grupo. É uma possibilidade dele ser o meio armador. O GE tá colocando como 10 do time, e o Galarza jogou improvisado assim, não vai jogar, o Marlon Santos, que entrou no segundo tempo, um pequenininho, teve até uma jogada que ele deu 2 driblezinhos no meio campo, tomou uma pancada. Ele deve, pelo GE, ele que vai ser o meio armador. Mas nós temos ele, o Raí, como possibilidade de fazer essa meia. A cabeça da área, Matheus Barbosa, eu acho que realmente vai ser ele o primeiro volante. E o GE tira o Juninho do time, né? E coloca o Galarza como segundo volante. No trio de ataque, eles repetem Zé Santos, Eric e Paixão. Eu acredito que o Vasco, de repente, vai tirar o Eric, porque eu acho que já deu para observar um pouco o Eric nesse jogo. O Paixão, talvez por já ter jogado um jogo, não seria nenhuma surpresa para mim se de repente o Ryan começa jogando o jogo, ou o Juan Batatinha que estava no banco, né, ou o próprio Raí de repente jogando mais avançado. Não me surpreenderia, porque esse vai ser o último jogo com o Expressinho, porque o Vasco colocaria ainda o jogo de segunda-feira contra o Botafogo com um time alternativo e não vai mais fazer isso, né, porque o jogo foi adiado para fevereiro, tá bom? Então, devemos ter mudança do meio para frente. O próprio GB pode, de repente, ser o centroavante na vaga do Zé Santos. Enfim, vamos aguardar, mas esse é um provável time do Vasco, segundo o GE, tá? O mesmo time que enfrentou o Madureira, com a saída do Juninho e a entrada do Marlon Santos. Com isso, o Galarza recua para segundo volante e o Marlon Santos faz a camisa 10. Mas já trouxe para vocês a minha opinião. Eu acho que não deve ser bem esse time que vai a campo, não. E um recado importante, com muito prazer, eu estarei participando agora do podcast da rapaziada do Storycast. Quem lembra do zagueiro Fernando aí, jogou muitos anos no Flamengo. O final de carreira dele foi no Vasco, ele era nosso capitão
ali no time que foi campeão da segunda divisão em 2009. Ele já participou do meu podcast e ele me convidou para ir pro dele. Então às 2 horas da tarde estarei lá no Storycast. Não sei se o programa é ao vivo ou se vai ser gravado, porque tem alguns episódios que são ao vivo, outros são gravados. Então ainda não sei, mas de qualquer forma, já se inscreve lá no Storycast e fique ligado, tá bom? Mas depois eu informo vocês aí se for ao vivo ou gravado. E aí, se for gravado, quando for ao ar, eu informo a vocês, tá bom? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, somos juntos família. E torçam por mim. Hoje é um dia bem bacana pra mim aí. Eu tô bem animado pra ir primeira vez como imprensa. Valeu, fui!